Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, com alegria no coração, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que onde estiver dois ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio de nós. E hoje está aqui eu e o meu amigo Fábio, Senhor. Nós vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, esclarece-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, aquilo que precisamos ouvir, Pai. Nos ensina, Senhor, a ficar firmes, Senhor, buscando cada vez mais a Tua face, Senhor. Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa o nosso dia, Senhor. Que possamos ter um domingo, Senhor, aprazível, Pai, na Tua presença, Senhor. Sejamos instrumentos na Tua mão, Senhor, para que possamos, ó Pai, deflagrar o Teu perfume, Senhor. Abençoa a minha família, abençoa a família do Fábio, abençoa todas as famílias daqueles que participam diariamente desse devocional, Pai. As pessoas que vai ter oportunidade de ouvir, Senhor, sejam impactados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Pai. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Fábio? Então estamos aí. Deus é um Deus de honra e de glória. Amém. Hoje a gente tem aqui como objetivo, né? Além do capítulo Daniel 4. 4, isso, 4, 5, 6 e 7, né? O 7, Sim. o Salles fez estudo com a gente recentemente, na sexta-feira. Então, o objetivo mesmo são 4, 5 e 6, né? Acho que até o 5 ele deu uma passada também com a gente. Vamos. O senhor quer ler esse 4 pra gente? Vamos recapitular, né? Bora, vamos lá. Vamos lá. Daniel, capítulo 4. Versículo 1. O rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio é de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. Eu tive um sonho que me atemorizou, e os pensamentos sobre minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxessem diante de mim todos os homens sábios de Babilônia para que me fizesse conhecer a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e contei o sonho diante deles. Porém, eles não me fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, por fim, Daniel, cujo nome é Beltesazar, entrou diante de mim, de acordo com o nome do meu Deus, em quem está o Espírito dos deuses santos. Perante ele, eu contei o sonho, dizendo: ó Beltesazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti, e nenhum segredo te atribula. Conte-me as visões do sonho que eu tive e a sua interpretação. Assim foram as visões de minha cabeça em minha cama, e eu olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu e ficou forte, e a sua altura alcançou o céu e podia ser vista até nos confins de toda a terra. As suas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos os animais do campo. Tinham sombra sobre ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos, e toda a carne alimentava-se dela. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. Ele clamou alto e disse:
Ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos. Sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Rujam os animais de debaixo dela e as árvores dos seus ramos. Porém, deixei o toco nas suas raízes na terra, e até com um grilhão de ferro e bronze na terra, a grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais da grande terra, na grama da terra. Mude-se o seu coração humano, seja-lhe dado o coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Este assunto é pelo decreto dos vigias, e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens. E o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele os mais simples dos homens. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi agora. Tu, Beltesazar, declara a tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses e santos és em ti. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por uma hora. E seus pensamentos o atribularam. O rei falou e disse: Beltesazar, não deixe o sonho, nem a sua interpretação atribularem ti. Beltesazar respondeu e disse: Meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu, e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas, e seu fruto abundante, e nela alimento para todos, sob a qual os animais do campo habitavam, e sobre os cujos ramos as aves do céu tinham a sua habitação, és tu, ó rei, que cresceste e tornaste forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quanto à visão do rei de um vigia e um santo descendo do céu, e dizendo, ponde a árvore abaixo e destrua, porém deixa o toco das suas raízes na terra, com um grilhão de ferro e bronze, na tenra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele? Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre meu senhor, o rei. Que tu serás tirado de entre os homens, e a tua habitação será com os animais do campo. E eles te farão comer a grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Portanto, eles deram ordem para deixar o toco das raízes da árvore. Teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, o rei, seja meu conselho aceitável a ti. Interrompe os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre. Se isto pode ser um alongamento da tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, ele entrou no palácio do reino da Babilônia. E o rei falou, ele disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo, ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti, e eles irão tirar-te os dentes, e eles irão tirar-te
de dentre os homens, e a tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. À mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus pelos crescerem como penas de águias, e as suas unhas como garras de pássaros. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. Todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu. E entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que fazes tu? No mesmo momento, a minha razão retornou para mim e para a glória do meu reino. Minha honra e o meu brilho retornaram para mim. Os meus conselheiros e meus nobres buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentado uma excelente majestade. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, honro o Rei do céu, cujas obras todas são verdade, e os seus caminhos juízo. E aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Amém, amados? Esse é o capítulo 4 de Daniel. Um capítulo que tem 37 versículos. E fala a respeito do sonho que Daniel revelou para ele. Isso nos ensina, amados, que nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que tudo está nas mãos dele, que tudo é para ele, tudo vem dele e é para ele. E que nenhum ser humano pense que pode deitar e rolar e fazer o que bem entende. Nós devemos tudo a Deus, devemos respeitá-lo, devemos considerá-lo, devemos adorá-lo, devemos servi-lo, devemos fazer o bem ao próximo, devemos fazer, sabe, obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, para que possamos ser bem-sucedidos na terra. Que a partir do momento que a gente se exaltar, meu amigo, certamente nós seremos destruídos, nós seremos derrubados, nós seremos alcançados por Deus. E ninguém aqui pode fazer o que bem entende, não. Ninguém, ninguém. Não nasceu esse aqui na terra que possa fazer o que bem entende. Muitas vezes, amados, o gerente de uma empresa, uma pessoa que adquire, por um motivo ou por outro, um cargo, tem uma posição avantajada diante dos demais, ela se acha, entendeu? Se acha que pode fazer o que bem entende, mas não. Deus nos coloca, amado, cada um na sua posição, para a gente fazer o melhor. Vou dar um exemplo aqui. Políticos, por exemplo. Um vereador, quando ele é eleito para quê? Para cumprir o seu mandato de forma extraordinária, para verificar as coisas na cidade, no bairro que ele mora, fazer benfeitorias, legislar em favor dos menos favorecidos, ver o que é necessário fazer para que a pessoa, para que os seus eleitores se sintam melhor. No entanto, o que eles fazem? Eles viram as costas para os eleitores e começam a receber os belos salários, as vantagens que lá dentro eles mesmos aplicam as leis para favorecerem a si próprios. Mas eu digo uma coisa para você, meu querido irmão. Os olhos de Deus estão em toda parte e Ele está observando cada um.
Isso não é só no campo político, não. É em todas as áreas. Muitas vezes na igreja, um pastor que tem uma igreja grande, vários membros dizimando, ofertando, e se ele não souber administrar aquele dinheiro, se ele não souber dar de volta o bem que os seus servos precisam, as suas ovelhas necessitam, ele vai se ter com Deus. Assim, o gerente de uma fábrica também. Muitas vezes a pessoa trabalha, se desgasta, faz o máximo para poder a empresa crescer. E de uma hora para outra, o seu patrão, o seu gerente, o seu amigo, sei lá quem for que estiver acima dele, o maltrata, o despreza, o manda embora sem pagar aquilo que é devido. Tudo isso, amados, sobra aos olhos de Deus. E Deus cobra. E não foi assim com Nabucodonosor. A Bíblia aqui nos relata que, através desse sonho, Deus mostrou para ele que ele ia ser, o reino dele ia ser um reino muito grande, muito forte, muito poderoso. Mas que ele tinha que se colocar no lugar dele, sabe, Fábio? Ele tinha que se colocar no lugar dele. Ele tinha que reconhecer que é Deus que colocou ele ali e que Deus queria o melhor dele, que ele pudesse legislar em favor das pessoas que estavam ali naquele país. E a pessoa se engrandece, acha que é o Todo-Poderoso, que pode tudo. Olha o que aconteceu com ele. Foi comer grama, um animal. Foi humilhado, né? Por quê? Porque não reconheceu o Deus que está acima de todas as coisas e que tudo vê. Então, essa palavra de Daniel me leva lá em Tiago, capítulo 5, que a gente estudou aqui uns dias atrás, entendeu? Que eu achei muito interessante, gostaria que você abrisse aí para a gente só dar uma recapitulada nesse capítulo aí de Tiago, capítulo 5, para você ver o que acontece com as pessoas. Deixa eu ver aqui, Tiago. Se você achar primeiro, você lê aí para nós. Aqui, ó, Tiago tem, capítulo 5 tem 3 partes. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, a necessidade, benção e exemplo da paciência. E o terceiro é o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Então, o meu aqui, ele diz assim, o capítulo 5, versículo 4, ó. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi mantido por fraude, clama. E os clamores daqueles que ceifaram entraram no ouvido do Senhor. Sabá. E diz assim, ó, isso é Deus falando com aquele que usurpou, com aquele que defraudou, com aquele que humilhou, com aquele que não foi honesto com seus trabalhadores, com seus, como é que eu posso dizer? Com seus súditos, né? Ele disse assim, ó, viveste em prazer sobre a terra e vos deleitaste, nutriste os vossos corações como um dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e eles não vos resistiu. Porque muitas vezes o fraco, o pobre, o humilde, ele não tem como, sabe, reagir à situação adversa, entendeu? Ele é massacrado, ele é humilhado, ele não tem conhecimento, ele não tem alguém para poder defendê-lo, entendeu? E ele sofre com isso. Mas os olhos de Deus estão vendo. E Deus fala, ó, ele fala aqui, ó, condenaste a mataste o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, pacientes, irmãos. Aí Deus fala com ele assim, ó, sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o guarda com longa paciência até que receba a chuva temporal e seródia. Então, ele fala assim para nós ter paciência, para nós aguardar, como e dá um exemplo, né? Como a chuva vem, a planta cresce devagarzinho, depois floresce, depois dá o fruto, né? Assim vai ser a justiça de Deus. Então, voltando lá no capítulo 1, ele diz assim, ó, e depois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas
e as vossas vestes estão comidas por traça, e o vosso ouro e a vossa prata estão corroídas, e as suas ferrugens dará testemunho contra vós. E comerá a vossa carne como se fosse fogo, amontoaste tesouro para os últimos dias. Né? Então, aí eles vão pagar por tudo isso que fazem de errado, como Nabucodonosor pagou. Então, nós precisamos verificar isso, nós podemos passar essas palavras para as pessoas compreenderem e terem paciência, terem calma, aguardar no Senhor, que o Senhor fará a justiça, porque o nosso Deus, ele é justo, ele é fogo consumidor e ele não deixa passar nada de branco. Aquilo que o sujeito, aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. Você pode ter certeza disso. Amém, meu irmão? Compreendeu Beleza, seu aí? Mário. Amém. Amém. A gente vê como Deus é bom, né? Como Deus é bom o tempo todo. Sim, A gente não é merecedor de nada, é a graça de Deus, né? Tudo é a graça de Deus. E com cada certeza. um vive uma história diferente nesse mundo, né? As pessoas vivem histórias Sim, diferentes nesse mundo, e Deus vem e traz testemunhos, né? Faz com que coisas aconteçam nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, para que a gente possa cada vez mais tirar lições de determinadas situações diferentes, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma pessoa que é abençoada, né, que é agraciada ali por Deus, mas ela não reconhece, não consegue reconhecer que aquilo não provém de Deus, ela, né, para ela é do próprio poder dela, né, é, e, e aqui Deus vem, né, e mostra, faz a revelação para ele, né, de que, olha, você vai perder tudo, né, se você não se prostrar, se você não aceitar, né, quem é realmente o Senhor, né, sim, e ele passa por perfeitamente. essa situação, ele, né, de humilhação, como o senhor falou aí, de perder tudo, de chegar no momento de realmente ter que reconhecer de que não é sobre ele, né, que é sobre É Deus, verdade. para poder aprender a ser humilde, né, para aprender a exercer a humildade, a empatia, poder olhar para o outro. E a gente olha essa história aqui, né, e as pessoas olham a Bíblia, né, e falam, isso aqui é só mais uma história, né, mas isso aqui é uma história que acontece todo dia, né, na vida de muitos, né, Sim, na vida de muitos. acontece todo dia, E seja no muito entendeu? e seja no pouco, né? Porque para ser Sim, humilde, você não precisa ter muito, né? E para ser arrogante também não. Você pode ser arrogante também no não. pouco, né? Exatamente. Então, isso aqui é uma lição maravilhosa, né? Porque a gente não precisa passar pelo sofrimento para aprender, né? A gente pode ler a palavra, né? A gente pode ler a Sim, palavra. A palavra está aqui, a gente pode ver o testemunho do outro irmão, né? Que determinada situação aconteceu com ele. Então a gente não precisa sim, sentir na carne, né? Para poder aprender, né? Graças a Deus a gente tem a palavra para aprender. Mas a gente vê essa história acontecendo o tempo todo. A gente vê grandes histórias aí perfeitamente. de pessoas que foram bem-sucedidas, né? Ou até mesmo dos pequenos detalhes, né? A gente vê que a nossa arrogância, né? A nossa soberba, né? Deus vai lá e puxa a nossa orelha para baixo novamente, né? E fala, ó, olha, presta atenção, filho, É, presta atenção, cuidado, né? Cuidado, vigia, né? Vigia. vigia, Então, o tempo orar e todo, vigiar. né? Isso é Não é tremendo, né? fácil, não. É tremendo. A Bíblia é um exemplo completo, né? Ela bate de frente com o ser humano constantemente, o alertando, né? Tá ensinando, entendeu? Para que a pessoa não seja sábio, né? Porque é aquilo que eu já disse a você, a sabedoria serve de sombra, né? Porque toda vez que o cara está aflito, está um calor danado, onde é que ele vai se esconder? Na sombra. Onde ele tem refrigério? Na sombra. Então, amado, a Bíblia é um livro que nos ensina, nos mostra o que aconteceu no passado com o povo de Deus e nos dá exemplo a ser seguido. Então, nós temos que ver direitinho, entendeu? Nós temos que estar ali todo dia lendo a Bíblia, porque todo dia Deus nos mostra como devemos proceder. Porque nós vivemos nesse mundo aqui, Fábio, a gente todo dia nós encontramos uma dificuldade, uma adversidade, um confronto a ser
a ser confrontado, uma batalha a ser vencida no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, às vezes até no lar, em todas as áreas. Então, você precisa raciocinar, você precisa pensar. Você não pode tomar decisões rapidamente, sem pensar, porque você pode se prejudicar e prejudicar os outros também. Então, a Bíblia nos ensina isso, e nós devemos ser, sabe, prudentes. Devemos ser prudentes, devemos ter calma, paciência e orar a Deus primeiro. Qualquer coisa que você for fazer, você fala com Deus, pede direção dele, para você fazer a coisa bem feita, entendeu? Para você não se arrepender depois, não dar prejuízo para os outros, nem ser prejudicado. Isso é importante. Mas as pessoas não estão nem aí, cara. Eles não querem saber de Deus. Elas acham que pode fazer as coisas de qualquer jeito e acabam quebrando a cara. Acaba se prejudicando e prejudicando os outros. Acaba se dando mal. É por isso que o mundo está assim, vivendo dessa forma. É por isso que Deus tem. Hoje em dia, você vê o que está acontecendo no mundo, né? Chuvas demasiada, frio demasiado, o mundo pegando fogo, entendeu? Por quê? Porque as pessoas não têm a direção de Deus. As pessoas fazem as coisas da maneira que bem entende, agride a natureza. Olha o resultado aí. Olha o resultado. Olha o prejuízo que estamos tendo aí. Então, às vezes, um político, ele não governa direito, ele não preside direito. Deus manda uma enchente ali, uma chuva violenta, todo mundo sofre. Olha ele tendo que reconstruir toda a cidade novamente. Mas o bicho é tão esperto que ele usa, às vezes, essa desgraça para se beneficiar. Mas não sabe ele que os olhos de Deus estão sobre ele e que ele vai ter que prestar conta daquilo que ele pegou que não é dele. Porque a palavra de Deus fala que o homem viverá do suor do seu rosto. Então, quando a pessoa frauda alguém, quando a pessoa toma aquilo que não é dele, ele tá usurpando a pessoa, tirando o suor do outro. E isso, o suor é sangue, meu amigo. O suor é sangue. Então, ele vai prestar conta. Ele vai dar conta disso. Por isso que a pessoa precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o homem ele sofre por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Porque a pessoa, quando conhece as Escrituras e tem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, ela vai se dar bem. Ela sempre vai se dar bem. Né? Isso é muito importante. E está aqui um exemplo. O exemplo está aqui, ó. Um capítulo só. O versículo 4 já diz tudo. Tudo que Deus mostrou para Daniel em sonho, que mostrou para o rei Nabucodonosor, entendeu? Está dando as respostas de como a pessoa procede nesse mundo e se dá mal. Então a pessoa tem que acordar e falar, não, o caminho não é esse, né? É por aqui. Você quer ler outro versículo, Barão? Vou ler o outro capítulo 5 aqui pra gente. Vamos lá. Então, Vamos lá. capítulo 5 de Daniel. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, meu Deus, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um com o outro.
o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do seu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Portanto, espírito excelente, conhecido em inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura. Terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no reino, no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outros. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Meu Deus. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava viver. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteiros. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos dedos de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel,
Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Terre, dividido foi o teu reino e dado aos medos aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser terceiro no governo do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Ah lá, a gente vê novamente aqui, né, seu Mário? É, Recorrente, né, o processo, né? a história se repete. Já tinha acontecido com o pai dele, ele sabia da história, e a incredulidade tomou o coração dele, a soberba tomou o coração dele, né? E deu glória a outros deuses, né? E a gente vê aqui, deu glória, e aqui os deuses dele era referente ao ouro, prata, né? Bronze, né? Aos bens materiais, às riquezas dele ali, né? Deixando Deus em segundo plano, né? Na verdade, não tinha nem plano, né? Deus não estava nem na conta dele aqui. Mesmo o pai dele tendo passado por tudo aquilo, pelos ensinamentos ali. E ele mesmo, na hora que ele viu ali a mão ali, ele já percebeu que a casa caiu, né? Chegou a conta, né? Chegou a conta. Pô, não é? É. É por isso que quando eu vou na loteria pagar uma conta, né? Aí a mulher fala, você não quer fazer um joguinho aqui, ó? Uma telecena, vai dar aqui o prêmio total. Não, obrigado. Não quero ficar rico, não. Estou muito bem assim, eu já sou rico. Porque, amados, muitas vezes as pessoas não sabem lidar com riquezas. A pessoa que não sabe lidar com riqueza, ela não pode ter riqueza, porque ela se perde. Muitas vezes a riqueza, os bens que a pessoa possui, adquire, se ela não souber administrar, meu amigo, o diabo, ele é o nosso adversário, ele coloca as coisas na sua frente, para você, sabe, cair na dele, entendeu? E uma pessoa que é muito bem-sucedida financeiramente, ele acha que pode fazer tudo. Ele quer tudo para ele, entendeu? Ele quer coisas que não é para ele quer para ele. Ele faz coisas assim que e aquilo Deus está observando, entendeu? Como uma pessoa coloca o cara gosta demais de um doce, rapaz. Você pega aquele doce e come demais, você vai passar mal. Tudo em excesso faz mal. A pessoa tem que ter consciência. Ó, não é por aqui não. Vamos devagar. Como é que eu posso administrar isso aqui que foi me dado? Vou dividir aqui. Vamos dividir. Vamos fazer isso aqui ser algo importante, algo que Deus vai se agradar. É isso que tem que ser feito, né? Ontem o pastor me ligou aqui, eram umas 2 horas da tarde, falou, Mário, preciso de você aí, para dar uma força lá, que tem uma irmã lá que está com um problema lá na casa dela, precisa arrumar lá a frente do quintal dela, e, e ela não está conseguindo sair de lá, porque não consegue subir o carro, está muito difícil. Vamos lá. Falei, vamos lá, vamos resolver esse problema aí, vamos lá solucionar esse problema. A senhora viúva, cheguei lá, olhei o terreno, estava muito feio. Mas eu falei, tem que comprar um caminhão de pé, um metro de pedra, um metro de brilha, 3 sacos de cimento, a gente faz uma massa aqui e dá uma ajeitada aqui. Aí o pastor falou, não, eu vou chamar lá o vereador lá, para ele trazer uma máquina aqui. E falei, não, rapaz, você não pode fazer isso. A máquina é do Estado, é para fazer as coisas da prefeitura, da cidade, não fazer coisa particular. Você vai complicar a situação do vereador. Se for assim, eu também vou chamar ele para abrir a terra aqui no meu sítio, aqui, desbarrancar o morro aqui, que está precisando melhorar. Mas não é assim, as coisas, cada um no seu lugar. Então, quer dizer, as pessoas às vezes não têm noção das coisas, varão. Entendeu? As coisas do Estado é do Estado. Você não pode chegar e chamar
um vereador para usar o trator da prefeitura para fazer um serviço na sua casa. Você está infringindo a lei. E se o vereador fizer isso, ele vai cair, vai ser derrotado, vai pagar caro por isso. Então a pessoa tem que ser astuta nas coisas, tem que ver onde ela pode entrar. Falei, pastor, vamos ajudar aí 8 pessoas, cada um dá R$ 50, vamos comprar aí 1 metro de areia, 1 metro de pedra, 3 sacos de cimento, a gente vem aqui a gente mesmo, faz aqui uma calçada muito boa, entendeu? Resistente, e está resolvido o problema. Tá certo, você tem razão. Ele tá vendo aí? Duas cabeças pensam mais que uma, né? Fica fácil, chama aí 8 irmãos aí, cada um dá R$ 50, vai ficar quanto? 400 conto? Não, isso aí tá fácil de resolver. Uma andorinha só não faz verão, mas 8, 10, a gente pode fazer muita coisa junto. Convenci ele dessa forma, entendeu? Então é assim que tem que ser. Por quê? Porque eu já tenho idade, meu irmão. Eu já estou lá com quase 70 anos, eu já sou um cara experiente, eu sei onde eu vou colocar a mão na cumbuca. E aqui, porque a palavra de Deus nos ensina, varão. A palavra de Deus nos ensina. E a gente tem que ser esperto nessa hora aí. Olha como Jesus falou com o povo de Israel. Olha como eu queria. Uma galinha faz com os pintinhos, colocar vocês debaixo das minhas asas, cuidar de vocês. Mas vocês me rejeitam. O povo não queria. O povo não quer ser cuidado. O povo não quer ser orientado. Eles querem fazer as coisas por si próprios. E aí quebra a cara mesmo. Mas quebra mesmo. É o que mais a gente vê por aí. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, ó, estudando a palavra de Deus. Estamos aqui, ó. Que bom, né? Eu fico feliz, Fábio, de ver você aí do outro lado. Só tá nós dois aqui, varão. Só tá nós dois. Tudo bem que eles podem ter algum compromisso, alguma coisa. Mas Deus preparou esse momento para mim e para você, varão. Você pode ter certeza. Pode ter certeza que o ressarcimento virá. Entendeu? Ressarcimento virá. Amém, amado? Agora, Sumário, eu ia comentar no capítulo 4 que a gente leu, eu falei, eu acho que não tem muito a ver. Agora, novamente, isso aqui, não sei se eu veio, trouxe, né, à tona essa questão, e eu achei interessante. Esses dias eu estava conversando com um amigo, né, sobre a palavra, né, trazendo isso para ele, e ele disse que ele não acredita em Deus, né? Ele gostaria de acreditar, então já está no caminho, né? Então vai Já. chegar, né? Vai chegar lá agora, né? E Sim. aí no nosso bate-papo ele estava falando justamente sobre uma questão de algumas pessoas que acabam usando o nome de Deus, né? Para para aparecer santo, né? Então, não, mas eu sou Sim. cristão, acredita em mim, eu vou falar a verdade, porque o cristão não mente, né? E aí eu até. E aí ele ficou chateado com isso. Ele falou, pô, o cara é cristão, e aí ele fala então que ele é cristão, tudo que ele falar então tá certo, né? E isso é uma, é uma questão, né? E aí justamente estava falando para ele, olha, o cristão, ele se torna cristão ali quando ele acredita, quando ele recebe, né, o Espírito Santo, quando ele acredita em Deus, em Jesus, né? Mas ele não é santo, né? Ele não é santo, né? Ele tem uma jornada agora, a jornada espiritual, que é a, né, a jornada da santificação. E agora ele vai começar a né, se confrontar com os próprios erros, com os próprios pecados, né? Então se autoanalisar, né? Através da palavra, a palavra vai falar com ele, né? Cristo vai falar, né? O Espírito Santo vai falando com ele, vai tocando no coração dele. Mas ele não é santo, né? Não está certo em tudo que ele faz, né? Porque a gente Não, percebe não. que às vezes algumas pessoas acham, né, que podem usar, isso é um pecado até, né, usar, né, a religião ali, usar porque ele agora é cristão, que agora não, olha, tudo que eu falar aqui, né, e isso é um grande problema, né, um grande perigo, né. E o senhor me trouxe Sim. agora uma questão, porque o seu próprio pastor estava querendo usar o bem, né, do Estado. Então a Você gente vê? veja bem, né? Que assim, a Você vê gente.
a cabeça dele, entendeu? Exatamente, né? Porque a Mas gente você não vem, pode fazer a isso. gente é criado num ambiente desse, né? E esse ambiente, essas coisas que a gente tem que começar a limpar e tirar do nosso coração, né? Então, seja É, você no início da caminhada, seja você numa caminhada já de muitos anos dentro da igreja, né? A gente tem que reconhecer o tempo todo que, olha, a gente ainda precisa ser curado, né? A gente ainda sim, está no hospital, né? Isso aqui, quando a gente sair do hospital, a gente parte, aí vai embora, né? Então, não é porque agora, né? Não, mas eu leio a Bíblia todos os dias, então pode, ó, você não pode me contestar, eu tenho razão, porque eu tô na palavra, né? Não é verdade, né? A gente tem que realmente é, olhar para a gente, né, o tempo todo e falar, não, isso aqui. E que bom, né, que o pastor foi edificado aí, né, reconheceu que, né, que não é estava verdade. legal aquilo ali, né, e que a gente possa realmente estar atento com, né, com todos esses detalhes, né, porque isso é uma questão de honestidade, né? Honestidade, integridade, e ela está ligada com a verdade, com a mentira. Né? E a gente sabe quem é o pai da mentira, né? O pai da mentira vem do capeta, né, do diabo ali. Então, assim, Exatamente. né, está muito relacionado com a... E a gente achando, pode achar que isso não está relacionado, mas tudo que é desonesto, né? Tudo que é desonesto não é verdadeiro. Né? Tudo que é desonesto, a gente está se apropriando de algo que não é nosso, né? Então a gente tem que realmente estar atento, revisando, e né, isso é uma coisa que tem muito no nosso jeitinho brasileiro, né? A nossa questão ali, não, tem um amigo que conhece, tem alguém que ajuda, né? Então é o jeitinho com o policial que te para na estrada, é o jeitinho com, né, com às vezes vai comprar um material, o fulano pede alguma coisa por trás para poder beneficiar, né? Então a gente tem que estar atento, porque isso não vem de Deus, né? Isso não vem de Deus. A gente tem que realmente vigiar. E não é porque a gente é cristão que a gente não erra, não, que a gente não peca. Então a gente tem que, Sim. né, realmente estar atento, né, com tudo isso, porque são nos pequenos detalhes. E ontem eu vi uma frase bonita que falava assim: geralmente não é nas pedras grandes que nós tropeçamos, são nas pedras pequenas, né? São nas pedras pequenas. Exatamente. É, porque a grande você vê, a pequena você passa batido, entendeu? Então o pastor ele viu que ele achava, né? Ele já estava, para ele estava certo. Não, vou chamar o vereador Lau, que é meu amigo, e vou pedir para ele trazer o trator aqui e nós vamos fazer a rampa aqui legal e pronto, está resolvido. 10 minutinhos resolve o problema. Ele falou, pastor, peraí, isso não pode ser feito de forma nenhuma. O senhor parece que me desculpe, pastor, mas não pode usar a máquina do Estado, do município, para fazer um serviço particular. Isso é falta de ética. Isso não pode. O senhor quer derrubar o vereador? Ele falou, como assim? Eu falei, não, não pode. Se não fosse assim, eu vou chamar ele então para derrubar o barranco lá no meu sítio, lá que está precisando. E o outro vai pedir também. Não é por aí. Não pode se fazer isso. Isso está infringindo a lei. E é. Você vê, às vezes o cara erra sem saber, mano, porque não tem conhecimento, entendeu? Então nós precisamos tomar cuidado, varão. Nós que somos cristãos, nós temos que tomar cuidado, sabe? Às vezes um troco errado que você recebe, às vezes tudo isso, Deus está observando, você não pode de forma nenhuma. Às vezes a pessoa erra na conta lá, você tem que ser honesto, falar, não, você errou na conta a meu favor, ai de mim, tá aqui, ó, vou devolver isso aqui. Acontece muitas vezes comigo no mercado, em todo lugar. Às vezes o rapaz erra a conta a meu favor. Eu não quero nada que não é meu. Olha, tá aqui, eu tô te devolvendo isso aqui porque você errou na conta. Faz a conta direita aí, filho. Oh, muito obrigado. A pessoa fica satisfeita, fica contente, te agradece. Ela vai ver que ainda tem gente honesta nesse mundo. Não é porque é honesta, é porque a pessoa conhece a palavra de Deus. Sabe que, entendeu? Não pode fazer a coisa errada, tem que fazer o certo. Se fizeres certo, é certo serás aceito. Mas se fizer errado, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. O que acontece? Você recebeu o troco errado, você descobriu que está errado, volta lá, devolve o dinheiro para a pessoa. Deus vai ficar feliz com isso. Agora, se você levar o dinheiro, porque o cara errou, o problema dele. Não é assim não. Não, senhor. Você tem que ter a consciência de saber que o cara vai ser prejudicado por causa daquilo. O cara deu um troco errado para você, ele vai ter que pagar do bolso dele.
Então você tem que ter a consciência de devolver. Deus se agrada Tá vendo, disso. né? Deus está olhando, está Deus está observando as vendo. suas atitudes. Deus está vendo. Se bateu na Né? consciência que, né? Olha, volta lá e faz direito, né? Volta lá. Ele tá O errado. A nome de Deus, consciência o nome de indica. Deus, o nome de Deus vai ser glorificado, porque a pessoa É, vai ficar grata. Ô, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe. Valeu. Quer dizer, vai haver uma alegria no coração de ambas as partes. Olha Deus se fazendo presente aí. Agora, se o cara leva, o inimigo dá risada. O Satanás, ó, deu chapéu no outro, o cara se lascou. Você está entendendo, varão? Então, é isso aí que tem que ser feito. A pessoa tem que ser honesta, tem que ver que o nome de Deus tem que ser glorificado através das suas atitudes. olha É o que isso que aconteceu Deus quer de comigo esses nós. dias. Esse dia eu estava andando, passeando com a minha cachorrinha aqui para, né, fazer as necessidades dela ali e tal. E aí eu estava voltando para casa e encontrei um presente, né? Vou dizer assim, né? No É, chão lá de algum outro cachorro lá sim, que algum vizinho deixou, né? E eu sim, passei, estava passando e estava com pressa ali com a cachorra e vi aquele presente ali, né? E falei, vou embora, né? Eu olhei, achei, pô, alguém deixou aí, não pegou, né? Tal, sei o quê. E aí ainda pensei, volto lá, pego, não pego, né? Falei, ah, bom, acho que a pessoa depois alguém vai pegar, tal, e fui. Aí, quando eu tô é, chegando na porta da minha casa, eu encontrei um saquinho de pegar fezes de cachorro mesmo, um certo. saquinho É, tava largado, abandonado, caído na porta da minha casa. tá vendo? Aí eu falei, agora é para eu pegar, né? Eu fui lá, É, deixei a é cachorrinha dentro você, de vai lá. casa, peguei o saquinho e falei, agora. Então a gente tem que ter sensibilidade para entender as mensagens, né? Entender aquilo que Deus fala para a gente, coloca na nossa mente. Então, naquela hora lá que ele falou para mim, né? Que eu falei, pô, devo pegar? Eu já deveria ter pegado tudo ali, né? Mas não, eu andei É, um pouquinho mais, Deus me deu mais uma chance. Ele colocou um saquinho na porta de casa, falou, filho, ó, volta volta lá, lá, né? Volta lá, né? tá vendo? Poderia ter ignorado, entrado para dentro de casa, né, e não ter me É, atentado a isso, né? Aí voltei lá, peguei o verdade. saquinho, ainda fiz um videozinho lá para os meus vizinhos, tem um grupo do condomínio aqui. Aí fui lá, peguei e falou, ó, não é meu, mas eu vou pegar aqui, ó, vamos limpar, né? Vamos manter, né, em ordem aqui. Amo Certo, vocês. Fui lá e joguei, né, joguei. Mas você veja bem, né? Assim, a consciência, o Espírito Santo vem falando com a gente, falou, ó, filho, faça o que é certo, é a justiça de Deus, né? O que que é a justiça de Deus? verdade. É fazer o bem, faça o que é certo. E aquilo Os provavelmente a mínimos pessoa que detalhes, deixou ali colocou uma brasa quente na cabeça dela, falou: caramba, meu, eu não tiro o meu, o cara veio e tirou. Né? tá Então, vendo? talvez eu tenha que mudar meu coração e fazer pelo outro também, não só para mim, né? E glória a Deus que Verdade. isso traga alguma, né, alguma edificação, mas não só Com para a pessoa que certeza. fez, como outro que está ali também, né? Que fez a mesma atitude Uhum. que eu tive, né? Passar, Sim, tudo bem, não é problema meu mesmo, e ir embora, né? Então ele olhar e falar, não, pô, se cada um fizer mais do que, né, andar uma milha, né? Se eu andar uma milha a mais daquilo que eu precisava, né? sim. Isso é muito bom. É isso aí, Glória a Fábio. Deus, né? Você está aprendendo, hein, Fábio? Você está. O Glória a Espírito Santo Deus, está né? usando você. Amém, amém. Tudo É glória assim que para o tem que Senhor. ser. Vamos ler o 6, se eu quer ler o 6 aí? Como é que tá, A o gente senhor tá de lê. horário aí? Ah, tá tudo bem, hoje eu estou tranquilo. Então vamos Então embora. vamos lá. Capítulo 6, Daniel. Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto
se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Pois bem, então eles, presidentes e príncipes, reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fizeram um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só, armando aqui para Daniel, hein? E o rei seja lançado. E agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, o qual não se altera. Portanto, o rei Dario assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então, estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu o decreto para que todo homem que venha a fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: Assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então responderam e disseram perante o rei: Aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrá-lo. E ele trabalhou até pôr do sol para livrá-lo. Então esses homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas e que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei deu ordem a eles, trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei se selou com seu próprio sinete e com o sinete de seus nobres, para que a propósito não se modificasse concernentemente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos da música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. O rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. E também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e deu ordem para que ele erguesse Daniel para a cova, para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em Deus, acreditou em seu Deus. Ó rei, e o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançaram dentro da cova dos leões, e eles, seus filhos e a sua esposa, e os leões tiveram domínio sobre eles.
e quebraram todos os seus ossos em pedaços, antes que chegasse ao fundo da cova. Olha só. Então o rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reinado, do meu reino, homens tremam e temam perante Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre. E o seu reino não será destruído, e o seu domínio durante até o fim. E o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata. Ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Você vê que coisa maravilhosa, né, irmãos? As pessoas, eles vivem assim, sabe? Procurando encontrar na gente, varão, uma forma de nos prejudicar e ver onde é que nós estamos errando. O cristão, todo mundo pode fazer qualquer coisa errada, varão. Aí no mundo, qualquer pessoa, o cara fala um palavrão, fala um monte de coisa, faz um monte de coisa errada, ninguém está nem aí. Para eles é normal. Agora, vai eu e você fazer qualquer coisinha errada para você ver. Vai você. Ah, se fosse você que tivesse deixado aquele cocô lá do seu cachorro lá e alguém visse, ah, rapaz, o bicho ia pegar pro teu lado, e feio, viu? Porque você não pode errar. Eu não posso errar. Porque se eu errar, o inimigo nosso, ele está aqui para nos apontar os nossos erros. Falar, ah, aquele cristão ali, aquele crente se diz crente ali, olha o que o cara fez. Olha o que ele aprontou. E mete o dedo na sua cara, varão. Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Você viu que eles aqui procuraram algo contra Daniel. E eles viram que não encontrava defeito nenhum, não encontrava erro nenhum em Daniel, que Daniel era um homem justo, conhecedor da palavra. Ele falou: vamos pegar ele na palavra de Deus, vamos pegar ele. Aí armaram para cima dele. O rei inocente aceitou, né? Olha só, Daniel, mas como Deus era com ele, varão, ele foi jogado na cova de leões, mas Deus estava com ele lá. Assim somos nós, irmãos. Qualquer coisa que a gente estando em Cristo Jesus, qualquer dificuldade que a gente passa, você pode ter certeza que Deus está conosco, onde quer que nós estejamos. Na dificuldade, na alegria, na tristeza, Deus está conosco. Não importa. Passe por provas, por dificuldades, por luta. Continue firme na presença de Deus e Deus está com você. Assim como ele estava com Daniel lá na cova de leões, ele está com você na sua situação difícil, no seu problema, na sua dificuldade. Tenha certeza disso. Acredite, confia, tenha fé. E Deus está com você, seja qual for a situação. Você servindo a Deus, sendo fiel com Deus, confiando nele, depositando sua confiança em Deus, você pode ter certeza que nada vai te acontecer. Não importa os resultados, não importa. Deus está contigo. Amém? Amém. Essa é a lição que eu vejo aqui em Daniel, capítulo 6. A minha que eu tive desse capítulo também, seu Mário, é em relação à cobiça e à inveja, né? A gente querer o que é do outro, né? Então, assim, eles Sim, sim, quiseram tomar o lugar de Daniel, né? Eles quiseram, né, se possuir. E muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, nos pequenos detalhes, a gente sempre olha para a grama do vizinho, é sempre mais verde que a nossa, né? sim, E a gente tem sim, que tomar muito cuidado, porque a gente vê muitas vezes as pessoas idolatrando pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que têm uma casa maior, que têm um carro mais bonito, né, que tem um carro grande, a pessoa que é rica, o que é um empresário. Olha aquela pessoa, olha aquele, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente não percebe, mas isso é cobiça, né? Isso é pecado, né? sim, Isso não é uma sim, coisa boa, né? Isso não é coisa de Deus. verdade. O que a gente tem que fazer é ser grato por aquilo que a gente tem, ser grato por aquilo, pelo aquilo que Deus nos agracia, né? Por todas as coisas boas que a gente tem na nossa vida, né? Né? E estar ali em comunhão, em oração. Não ficar olhando para a grama do vizinho e falar, nossa, como eu queria ter aquele carro. Olha, fulano isso, fulano aquilo. Às vezes tem gente que faz conta do patrimônio do outro, né? O patrimônio É, daquele lá é tão tamanho. Olha, o cara tem tantas empresas, é, olha, o cara tem tantos carros, o cara tem um avião, o cara tem um helicóptero.
E daí, irmão? E daí? Né? Então isso é cobiça, né? Vamos ser gratos, vamos olhar para, né, para aquilo que Deus nos entrega, vamos olhar para o nosso ministério, para aquilo que a gente tem que fazer, vamos olhar para o amor que a gente pode derramar, né? Vamos estudar mais, vamos ler a Bíblia, né? Vamos exercer aquilo que Deus, né, o nosso propósito, porque aquele irmão que talvez tenha um pouco mais, né, de recurso financeiro, talvez o propósito dele de Deus para ele é outro, né? E o nosso é outro, né? E talvez a gente já nem alcança a graça de repente ter, né, mais abundância na nossa vida, porque a gente está muito preocupado com aquilo que a gente, né, que a gente quer ter, né? Com aquilo que a gente quer ter e não com aquilo que Deus quer que a gente tenha, com aquilo que a gente, né, Sim, Deus quer que a gente faça, né? Então o que a gente está que tá mais é comunhão com Deus para poder entender o nosso propósito, né, aqui na Terra, né? Entender nosso propósito, que qual que é a nossa missão aqui, né? E menos preocupado com o ter, né? Com o ter, né? Isso é e para mim aqui esse capítulo ele fala muito sobre isso, né? Sobre a inveja que tiveram de Daniel, armaram para cima de Daniel, né? E como a inveja, como a sim, cobiça, ela é traiçoeira, né? Porque ela não é algo que provém do bem, né? E isso aqui foi verdade. um laço, né, do passarinheiro aqui que acabou, né, É, levando esse povo à ruína, né? Por aqui, ó, não caiu nem no chão, os ossos foram despedaçados, né, pelos leões, né? Foram devorados. E Leão e Daniel passeou entre os leões, né? Passeou entre os leões. Isso me traz uma outra coisa também, seu Mário, uma outra mensagem que muitas vezes nós passamos por alguns ambientes e nós nos preocupamos, né, com o ataque do inimigo, né, com o ataque das pessoas, né? E isso aqui me traz sim, confiança, que nós possamos estar confiantes, que nós estamos guardados, né? Deus está sim, cuidando da gente. Então, por onde nós passarmos, né, o que a gente precisa nos preocupar é com o nosso ministério, né, com aquilo que Deus coloca, né, como propósito na nossa vida, né? E Ele está perfeito. guardando, né, nos guardando, né? Seja onde for, né? Então é a nossa oração, é a nossa espada, né? Que a gente se firme, se firme com Deus, né? Não com os nossos braços, né? A nossa proteção não Com seja feita certeza. através dos nossos braços, né? Mas através dos Verdade, nossos atos em relação àquilo que, né, que Deus nos coloca em mãos, né? verdade. Perfeitamente. É isso daí, Varão. Olha, Bem, você vê que meu devocional aqui hoje, devocional que eu mandei para o James, que você, quando chegar aqui, vai receber um, ele fala assim, ó, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje, da Bíblia, dia 19 de janeiro, está aqui, ó, 2 Coríntios 8, 9. Foi escrito pelo apóstolo Paulo aos crentes em Corinto. Era por um bom motivo que ele direcionava a atenção deles à graça do Senhor Jesus. Os coríntios não eram relutantes em atender à ideia de auxiliar os crentes necessitados. Algum tempo atrás, eles haviam decidido colocar isso em prática, porém não passava disso. Alguma outra coisa, senão uma consciência renovada da graça do Senhor Jesus Cristo, poderia motivá-los a irem além. Este versículo, que é uma verdadeira pérola na segunda epístola aos Coríntios, é um resumo da doutrina do Novo Testamento quanto à pessoa do nosso Salvador. Sendo rico, isso nos leva de volta ao passado, na eternidade, e revela sua glória divina. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por amor de vós se fez pobre. Essas palavras abrangem sua vida, seu sofrimento, a sua morte na cruz, tais como os 4 evangelhos os descrevem para nós, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Isso se refere à plenitude da bênção e glória que nos foi trazida por meio dele e nele. Todas as riquezas são expostas nas epístolas e no livro de Apocalipse. A história inteira do nosso maravilhoso Senhor e Salvador é, portanto, a máxima expressão da graça. Então está tudo exposto aqui em Apocalipse, nós vamos concluir o livro de Apocalipse, você vai ver.
que nosso Senhor Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós. Ele, sendo rico, se fez pobre. Você pode ver, Deus, qual é o maior exemplo que Deus nos dá, amados? Você lembra quando ele entrou lá em Jerusalém? Ele chegou para os discípulos e falou: vai lá em tal lugar lá, que tem um jumentinho amarrado lá que nunca foi montado. Traz ele para mim. Nosso Senhor Jesus Cristo não podia ter entrado lá em Jerusalém sentado num cavalo puro sangue, esquipando assim de um lado para o outro. Ah, ele você está entendendo, Varão? Não, mas ele preferiu um jumentinho, cara, um animalzinho que, sabe? Por quê? Para mostrar para mim e para você que a humildade cabe em qualquer lugar, Varão. Que a pessoa sendo humilde não precisa ser rico. A riqueza está em nós, Varão. A riqueza está dentro de você, a felicidade está dentro de você. Ninguém precisa ser rico financeiramente para ser feliz. Pelo contrário, quando a pessoa tem riqueza, ela perde a felicidade, ela perde a paz. Sabe lá o que é o cara andar, não poder tomar um cafezinho no bar sozinho, cara? Tem que ter dois, três segurança do lado. Você acha que isso é vida? Hã? Você acha que é vida isso? Você ter três, quatro homens armados do seu lado, guardando você? Você não tem intimidade, você não tem prioridade, você não tem na sua casa com a sua esposa, porque sempre tem alguém lá, ó, com o olho grande de você. Irmão, para com isso. É gostoso você poder entrar no bar, onde seja em qualquer lugar, e tomar um cafezinho, sem medo de ser feliz. É isso que Deus proporciona para mim e para você. Para quê? Mais riqueza do que essa? Não é verdade? Mas as pessoas não percebem, né? Não percebem. Fazer o quê, né? Mas nós estamos aqui para isso, para eles entenderem, né? As coisas de Deus. É para isso Amém. que nós estamos aqui. Amém. Vamos orar? Vamos. Bora. Agora você ora encerrando. Tá Eu bom. orei para começar, você ora encerrando. Muito bom hoje. Muito bom, Samara. Obrigado. Obrigado. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, bendito seja o vosso nome, Senhor. Te dou honra e toda a glória a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, Senhor, aqui na presença, Senhor, na Tua presença, Pai. Recebendo a semente, Pai, a semente diária desses livros maravilhosos, Pai. Ô, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, Senhor, por todo o conhecimento, toda a sabedoria, Senhor, todo o calor humano, Senhor, toda a abundância que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Pai. Ô, Pai, tanto amor, Senhor, tanta misericórdia, Senhor, tanta graça, Senhor, que o Senhor tem coberto aí a nossa família, Senhor, as pessoas que a gente ama, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor continue, Pai, cuidando da gente, Pai, protegendo, Pai, sob o Seu manto sagrado, Pai. Nos revestindo, Pai, com a Sua armadura celestial, Pai, cobrindo o nosso corpo, Senhor, nos protegendo cada parte do nosso corpo, Pai. Que o Senhor coloque, Pai, o capacete da salvação, Pai, sobre a nossa cabeça, Senhor. Que corte, Pai, qualquer pensamento ruim, qualquer pensamento de amargura, Pai, qualquer pensamento de desespero, Senhor. Que corte, Pai, que isso não atinge nossos corações, Pai. Corte qualquer raiz, Pai, qualquer raiz que esteja, Pai, querendo desviar, Pai, a gente do seu propósito, Pai. Esteja querendo desviar a gente de Ti, Senhor Jesus. Que nosso coração esteja limpo, guardado, Senhor, pela nossa boca só saiam coisas boas, Pai. Coisas que possam edificar as nossas vidas, a vida das pessoas que a gente ama, Pai. Por onde a gente passa, nós sejamos luz, Pai, sal nessa terra, Senhor. Pai, coloca, Pai, as sapatilhas, Pai, coloca as botas, Pai, sobre os nossos pés, Senhor Jesus, que nós possamos caminhar sobre o seu evangelho, Senhor. Coloca, Pai, a couraça da justiça, Pai. Coloca, Pai, toda a armadura, Senhor. A armadura completa para proteger nossos braços, nossas pernas, nosso tronco, Pai, nosso peito, Senhor. Os nossos pés, Senhor Jesus. Pai, coloca, Pai, que nosso escudo da fé, Pai, esteja cada vez mais fortalecido, Pai. Que nós possamos, Pai, alinhado contigo, Pai, fortalecer cada vez mais a nossa fé, Pai. Que nenhuma seta do inimigo nos atinja, Senhor Jesus. Que continuemos inabaláveis, Senhor, assim como o Senhor protegeu Daniel ali, Pai, o Senhor possa estar protegendo cada um de nós, Pai, protegendo os nossos amigos aqui no devocional, Senhor, as pessoas que não puderam estar aqui hoje presentes, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, e continue protegendo cada um deles, Pai, protegendo a saúde, Senhor, protegendo os bens, Pai, protegendo o coração, Pai,
protegendo cada um de nós, Pai, os nossos filhos, as pessoas que a gente ama, Senhor, e que a nossa espada, Pai, esteja empunhada a todo momento, Pai. A espada do Espírito, Senhor, a espada da palavra de Deus, Pai, que essa espada, Senhor, possa entrar profundamente nos nossos corações, Senhor, nos corações das pessoas por onde a gente passar, Pai. Que a gente possa, Pai, que essa espada possa fazer o solo fértil, Senhor, que possa mexer, Pai, profundamente, Pai, e que a Sua palavra, Pai, possa confrontar, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, Senhor, que nós possamos nos humilhar, Pai, perante a Ti, Pai, reconhecer os nossos erros a todo momento, Senhor, confrontar os nossos pecados, Senhor, e reconhecer, Senhor Jesus, pedindo perdão, Senhor, pedindo perdão a Ti, pedindo perdão a quem é necessário pedir perdão, Senhor, nos redimindo, Senhor, dos nossos erros, Senhor, que a verdade impere na nossa vida, Senhor, para que nós possamos cada vez mais, Pai, estarmos limpos, Senhor, estarmos limpos e purificados, Senhor, perto de Ti, Pai, cada vez mais seguindo os Seus passos, Pai, sendo seus imitadores, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo, por tudo. Que essa manhã maravilhosa, Senhor, seja muito edificante, Senhor, que esse dia maravilhoso seja edificante, Senhor, seja um dia extraordinário, que nós possamos estar em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos familiares, Senhor, que o Senhor continue protegendo e acompanhando a gente em cada momento, Senhor, e que nós possamos estar atentos, Senhor, atentos para ter discernimento, para entender as suas mensagens, Senhor, nos pequenos detalhes, Senhor, que os seus grandes milagres, Senhor Jesus, possamos reconhecer nas pequenas atitudes, Senhor, nos pequenos detalhes. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa manhã. Te glorifico e te honro, Senhor. Amém. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. A Tá Para pregar. pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.